Hoje a gente vai falar desse assunto que é tão perguntado, que tanta gente se interessa, que é se a gente meditar pode trazer mais sentimentos chamados sentimentos negativos, né? E muita gente, na verdade, procura a meditação porque quer ter menos sentimentos negativos, e como raiva, como ansiedade, como tristeza, como dor. E é muito legítimo isso, mas também isso pode não ser exatamente a melhor estratégia. E eu vou explicar por quê, e a gente vai falar bastante desse assunto aqui hoje. Que história é essa da gente meditar e sentir mais emoções negativas? Afinal, a gente não medita para se sentir melhor? Bem, acho que aqueles que têm acompanhado aqui as lives ou acompanham eu falando de mindfulness funcional em outras instâncias, ou outras pessoas falando de mindfulness ou mindfulness funcional, já se debruçaram sobre esse assunto. Aqui eu gosto muito de fazer essa distinção de que no mindfulness funcional nós estamos em busca de nos fazer bem, ainda que no curto prazo isso possa ser diferente do caminho que nos faz nos sentir bem. E é exatamente essa oposição que a gente vai falar aqui, que é tão importante para aquele que está meditando e para aquele que quer se fazer bem e para aquele que quer no longo prazo se sentir bem também. O que acontece? Nós aprendemos a lidar com o mundo de dentro de uma maneira muito parecida com que a gente lida com o mundo de fora. E essa é a fonte de todos esses problemas que a gente vai falar hoje. O que eu quero dizer com isso, lidar com o mundo de dentro? O que é o mundo de dentro? O que é o mundo de fora? Eu estou chamando do mundo de dentro os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas sensações, aquilo que rola debaixo da pele, que os outros não podem ver a gente fazendo, a gente experienciando. E eu estou chamando do mundo de fora tudo aquilo que está fora. Né? No mundo de fora, quando a gente tem um obstáculo, por exemplo, se eu estou caminhando em direção eu estou num grande salão, vamos imaginar que a gente de novo pode sair na rua, ir a salões e tudo isso está acontecendo. Eu estou num salão de uma festa, olha só, festa cheia de gente, seja daqui a um tempo ou para o futuro ou para o passado, isso vai voltar a acontecer, isso já aconteceu, uma festa cheia de gente, eu estou num salão e a mesa dos doces que eu quero muito está lá do outro lado do salão. E eu tenho vários obstáculos na minha frente. Eu tenho mesas, eu tenho cadeiras, eu tenho outras pessoas. E funciona muito bem nessa estratégia para eu chegar onde eu quero, que é na mesa de doces do outro lado do salão, eu usar diferentes estratégias, dependendo do que está na minha frente, dependendo da situação. Essas estratégias podem ser eu posso me desviar de uma mesa que é muito grande, eu posso, se eu encontro uma cadeira que não tem ninguém sentado, que é leve e não tem lugar para passar de um lado nem de outro, eu posso pegar essa cadeira, fisicamente tirar ela da minha frente, remover ela da minha frente e continuar andando. Se tem uma pessoa, eu posso pedir para ela sair da minha frente, falar, sai da minha frente, você pode dar licença, por favor, dependendo do meu nível de educação. e eu posso, de alguma forma, convencê-la a sair da minha frente. Então, eu tenho essas diferentes estratégias que eu posso usar para chegar naquilo que é importante para mim, nesse caso, desse exemplo, dessa história, eu chegar do outro lado do salão, nessa mesa de doces. Então, o que eu falei, 3 estratégias, né? Eu falei de eu contornar, eu me desviar de uma mesa, por exemplo, eu remover um obstáculo da minha frente, como tirar uma cadeira do lugar, e eu tentar convencer uma pessoa, seja educadamente, seja não educadamente, a me dar a passagem, a pessoa sair da minha frente. Isso funciona muito bem nesse mundo do lado de fora, nesse mundo da festa, nesse mundo em que a gente pode realmente mover as coisas, pedir para as coisas saírem da nossa frente para as pessoas e elas vão sair. E a gente aprende, se acostuma tanto a lidar com obstáculos que estão no nosso caminho,
dessas maneiras que eu descrevi, que funcionam bem no mundo de fora, que a gente tende a usar essas mesmas estratégias no mundo de dentro. Só que o mundo de dentro segue princípios muito diferentes do mundo de fora. Principalmente porque o que está aqui dentro é parte da gente também. E algo que é parte da gente, a gente não pode da mesma maneira se desviar, a gente não pode da mesma maneira remover, a gente não pode da mesma maneira convencer de ir embora. Isso simplesmente não funciona assim para pensamentos, para sentimentos, para sensações. E a gente tem tanto esse aprendizado no mundo de fora, que isso funciona tão bem para a gente, nesse outro contexto, que a gente insiste em tentar se desviar, em tentar remover, em tentar convencer os nossos sentimentos que a gente não gosta, que estão sendo um obstáculo para a gente, para deixarem de ser esses obstáculos. E quando a gente faz isso no mundo de dentro, o que é paradoxal é que isso tem muitas vezes o efeito contrário do que tem no mundo de fora. Se a gente tenta evitar um sentimento que é difícil, que é um obstáculo para a gente, ou remover esse sentimento na força, com uma cadeira, ou até mesmo tentar convencer ele, falar, porra, você não tem nada a ver, você devia ir embora, dá-lhe isso depois de a gente ter pedido educadamente várias vezes, né? A gente vê que não vai. A gente vê, e não só na nossa experiência pessoal, se a gente começar a observar, mas o que a gente vê através das pesquisas é que a gente tentar remover, se desviar, convencer de ir embora aquilo que está dentro da gente, não só não funciona, mas como aumenta em muitas vezes aquelas experiências que a gente gostaria de ter menos. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a aprender a lidar melhor com o mundo de dentro e com o mundo de fora também. O Mindset Funcional, em especial, isso é muito importante. A gente está aprendendo a lidar com os dois mundos. E esse aprendizado com o mundo de dentro começa com a gente deixando de usar essas estratégias que não funcionam. Essas estratégias de tentar remover, de tentar se desviar, de tentar convencer aquilo que está dentro de não estar aqui. E aí o que acontece? Aí geralmente o meditador que está começando a sua jornada na meditação tem uma bela de uma surpresa. Quando a gente começa a meditar e a gente começa a aprender uma outra forma de se relacionar com a gente mesmo e de se relacionar com o mundo, e essa forma de se relacionar com a gente mesmo, ela é mais acolhedora, ela é mais apropriada para esse mundo do que rola dentro da gente, ela é mais eficaz no longo prazo para lidar com os nossos sentimentos, sensações e pensamentos. Isso pode trazer surpresas no curto prazo. E uma dessas surpresas é que você pode passar a notar mais emoções chamadas negativas. Você pode até notar mais pensamentos chamados negativos e difíceis. Por que isso acontece? Isso acontece porque você, para fazer uma analogia, você está começando a fazer um trabalho que vai permitir realmente esses sentimentos difíceis, esses pensamentos desafiadores, a estarem sendo muito menos um problema na sua vida. Mas você passou muito tempo tentando escondê-los, tentando fugir deles, tentando desviá-los. Uma imagem que eu gosto de fazer para isso é a gente está numa piscina ou está no mar
e a gente tem uma daquelas bolas de ar, não uma bola de aniversário, que aquelas explodem fácil, né? Mas aquelas bolas, não pode ser uma bola de futebol mesmo, pode ser uma bola de basquete, mas tem umas bolas ainda que são com umas camadas mais finas e que elas são bem grandes, aquelas bolas de ar bem grandes, que tem bastante ar, né? Assim, desse tamanho, assim. A maior parte do peso da bola é só ar. E a gente se pressiona essa bola para baixo, a gente pressiona essa bola com muita força para afundar ela na água. O que acontece? A gente pode conseguir, com o nosso peso, afundar essa bola na água. E aí ela deixar de ser visível. Ela continua ali. Ela deixa de ser visível para todo mundo que está olhando só a superfície da água. Inclusive para você mesmo que está olhando só a superfície da água. Mas tem outras coisas que acontecem. Uma coisa que acontece é que você tem que se manter fazendo força, muita força o tempo todo para manter aquela bola ali. Você não pode botar, se você já fez isso, você sabe, você não pode simplesmente fazer força para a bola ir para o fundo da água e deixar ela lá, ela não vai ficar lá, ela vai ficar querendo subir. Você vai ter que continuar fazendo força, e é cansativo, e é desgastante, e você vai chegar uma hora no seu limite, dependendo de quanto tempo você fizer isso. Uma outra coisa que você pode observar nessa situação é que se você soltar essa bola, simplesmente soltar, ela vai subir com uma força muito grande que ela vai para cima da água, ela vai dar um pulo, e esse pulo vai ser tão mais alto quanto mais fundo você pressionou essa bola para dentro d'água. E é assim que acontece quando a gente começa a meditar. Nós passamos uma vida inteira tentando afundar os nossos sentimentos difíceis, tentando suprimir os nossos pensamentos que a gente não gosta, para debaixo d'água, para debaixo da nossa percepção e da percepção dos outros. Como se a gente pudesse tirar eles das nossas vidas à força, como a gente faz com uma cadeira ou com uma mesa, no exemplo que eu dei antes. Só que no mundo de dentro as coisas se comportam muito mais parecidas com esse tentar afundar a bola do que você se desviar de uma mesa ou afastar uma cadeira ou convencer uma pessoa para sair da sua frente. No mundo de dentro da gente, quando a gente tenta suprimir alguma coisa, fugir, escapar de alguma coisa que está aqui dentro, de um sentimento difícil, de um pensamento desafiador, a gente tem que ficar fazendo esse esforço o tempo todo. A gente tem que continuar se desgastando para manter esse pensamento, esse sentimento o tempo todo longe, entre aspas, da gente, fora da nossa visão, embaixo d'água. Isso cansa tanto quanto manter essa bola no fundo d'água. E isso, quando a gente solta, vem também com essa mesma força proporcional ao quão fundo a gente deixou. Então, quando a gente começa a meditar, é como se a gente começasse a soltar essas bolas. A gente vai deixar de ficar se cansando para fazer algo que é inútil, que é brigar contra uma parte da gente mesmo, que é lutar contra os nossos próprios sentimentos e sensações. E aí eles vão subir. E aí eles vão ficar mais visíveis para a gente. E talvez até para os outros. Num primeiro momento, talvez eles subam muito mais do que o que seria natural, porque eles vão voar, porque eles estavam muito lá embaixo. E você vai poder, então, perceber, você vai passar a ter consciência daquilo que está rolando em você e que você, por muito tempo, fez força para não estar presente a isso. Quando a gente começa a meditar, a gente começa a estar presente a isso tudo que a gente, por tanto tempo, fez força para não estar presente. E aí aquilo começa a subir, pode ser muitas bolas subindo no ar. Você fala, meu Deus, quantas bolas estão subindo no ar e com quanta força? O que eu estou fazendo? Não foi para isso que eu comecei a meditar?
Eu achei que meditando eu ia só encontrar mais paz, eu ia só encontrar mais harmonia. E eu estou me deparando com medos, com ansiedades, com raiva, com memórias, com sensações, com lembranças, com pensamentos que eu não gosto de sentir, que eu não gosto de conviver. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento. Em alguma hora essas bolas têm que vir para a tona, a gente tem que deixar de fazer esforço, de tentar fugir, de tentar brigar com o que está dentro da gente. Isso significa que a gente vai entrar em contato com aquilo que é difícil. No curto prazo, a gente não vai se sentir bem, para no longo prazo a gente poder se fazer bem. No longo prazo, essas bolas vão poder começar a subir e você vai deixar de fazer essa força enorme de brigar consigo mesmo, de fazer esse esforço com você para tentar fugir de uma parte de você mesmo. E isso sozinho já é um grande alívio, já é uma grande liberação de energia para a sua vida. Isso sozinho já transforma a sua vida de uma maneira radical. Mas não para aí. Então, eu estava contando como é que o primeiro benefício que a gente tem de permitir que essas emoções, esses pensamentos difíceis venham literalmente à tona, na nossa metáfora da bola que fica no fundo do mar, é que a gente deixa de fazer esse esforço. Esse esforço, ele não é qualquer esforço. Ele é um esforço geralmente constante. E ele é mais que um esforço muitas vezes, ele é uma briga com a gente mesmo. Muitos de nós, literalmente, brigam consigo próprios, falam coisas cruéis para si mesmos, se maltratam no seu íntimo. E dessa forma conseguem, com muito esforço, suprimir, fugir temporariamente daquilo que não gosto dentro de si. Quando a gente para de fazer isso, a gente deixa de se maltratar. A gente deixa de fazer essa força que muitas vezes é esse machucar a gente mesmo. E a gente começa a ficar mais consciente daquilo que era difícil, que foi o motivo pelo qual a gente começou a se machucar e começou a tentar fugir daquilo que está com a gente mesmo. Quando a gente começa a parar de fugir, de brigar com a gente mesmo, a gente libera uma energia enorme e a gente começa a poder curar todas essas feridas, todos esses machucados que a gente por anos, muitas vezes por muitas décadas, infligiu na gente mesmo. Esse é o primeiro benefício. O segundo é que a gente deixa de ser controlado por aquilo que a gente estava tentando controlar. E esse é um dos grandes aprendizados que a gente tem quando a gente deixa essas bolas emergirem. A gente percebe que a gente é controlado por aquilo que a gente tenta controlar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava mantendo essa bola no fundo d'água, quando a gente estava tentando constantemente se vigiar para manter esses sentimentos, esses pensamentos difíceis longe da nossa vida, da nossa consciência, a gente tinha que o tempo todo estar atento para eles. O tempo todo estar fazendo alguma coisa em relação a eles. Mesmo que a gente nem percebesse mais, porque a gente se acostumou. A gente estava evitando coisas na nossa vida, evitando situações, evitando lugares, evitando pessoas, evitando determinadas palavras. E a gente então estava sendo controlado por eles, por tentar controlá-los, por tentar ter menos de sentimentos e pensamentos que a gente não gosta. Eles acabavam ditando o que a gente podia ou não podia fazer, da mesma forma que a bola estava controlando a gente, porque por causa da bola a gente tinha que ficar com as mãos, os braços dentro da água, fazendo força, sem sair dali no lugar.
É a gente que está controlando a bola ou é a bola que está controlando a gente? Quando a gente tenta controlar algo que está dentro da gente, o que acontece é que a gente passa a ser controlado por isso. Quando a gente tenta controlar nossos sentimentos, sensações, pensamentos, a gente acaba sendo controlado por eles. Eles passam a ditar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer nas nossas vidas. A gente não pode ir para determinado lugar porque isso traz uma lembrança que é difícil para a gente. A gente não pode falar com determinada pessoa porque isso traz um determinado sentimento. A gente não pode fazer um tipo de trabalho ou ver um tipo de filme porque isso traz uma determinada sensação. A gente não pode fazer coisas que são importantes para a gente, ou de viagem, ou de trabalho, de lazer, ou de amigos, porque isso vai poder trazer um sentimento, um pensamento que a gente não gosta. E com isso, essa é a forma que os pensamentos e sentimentos controlam a gente, como a bola controla aquele que está tentando mantê-la debaixo d'água. Quando a gente deixa de controlar esses sentimentos, esses pensamentos, essas sensações, a gente vai sim entrar mais em contato com eles. A gente vai sim perceber mais os sentimentos negativos, os pensamentos difíceis. Mas eles vão deixar de controlar as nossas vidas. E com isso, eles vão perdendo força. E à medida que eles vão perdendo força, eles vão deixando de controlar a gente mais e mais. Eles vão ficando cada vez menos significativos nas nossas vidas. Nunca vão deixar de existir, porque faz parte da vida ter toda a gama de sentimentos positivos, negativos, neutros, todo tipo de pensamento. Mas eles não vão ter mais essa força toda para controlar a gente, porque a gente não vai dar essa força que a gente imprime a eles quando a gente força a bola para o fundo do mar, a bola para o fundo da água. Eles vão fazer parte das nossas vidas de uma maneira natural, numa proporção natural. Porque é natural sentir tristeza, é natural em alguns momentos sentir nervoso. Não é natural que a tristeza tome conta da nossa vida. Não é natural que a ansiedade tome conta das nossas vidas. E é isso que acontece com muitos de nós hoje. A gente tenta tanto colocar essa bola para o fundo da água que esses sentimentos e pensamentos difíceis tomam conta das nossas vidas. A ansiedade toma conta de tudo que a gente faz. A tristeza toma conta de todo o nosso dia. O medo nos paralisa. E a meditação nos permite reaprender a lidar com o que rola dentro da gente. E nesse reaprendizado, a gente vai ter essa surpresa. Num primeiro momento, a gente vai encontrar esses convidados indesejáveis que a gente tem tentado evitar. E eles talvez vão gritar um pouco para a gente. E vão gritar um pouco mais. Mas uma hora eles vão cansar. Porque a força que eles têm é só a força que a gente deu. A força que a gente dá, como que a gente dá para uma bola de ar que a gente afunda na água. Ela vem com muita força. Essa foi só a força que a gente deu. Uma bola de ar em cima d'água, ela só flutua. E sabe o que mais que acontece com ela? Com o tempo ela vai murchando. E é isso que a gente aprende com a meditação. Ao invés de fugir ou de brigar com esses obstáculos internos, com os nossos sentimentos, pensamentos difíceis, a gente aprende a abraçá-los, a acolhê-los, a permitir que eles venham à tona. E assim a gente tira a força deles. Porque a gente deixa de fazer força para eles. Porque a única força que eles têm é a força contrária da força que a gente faz. Como conseguir desenvolver autoconfiança na cura pessoal quando a autossabotagem reiterada por si só já constrói a crença da impossibilidade da quebra do ciclo vicioso. Então a sua pergunta é sobre como conseguir desenvolver autoconfiança na cura pessoal quando a autossabotagem reiterada por si só já constrói a crença da impossibilidade da quebra do ciclo vicioso. Olha só quantas palavras importantes você colocou aí. Autoconfiança, autossabotagem, ciclo vicioso. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso em que a gente se autossabota e a gente fica sem confiança no que você falou
na nossa cura, em que a gente pode sair disso? Essa sua pergunta eu posso responder de centenas de formas diferentes, porque são muitos os caminhos que a gente vai usar para poder lidar com isso. A sua pergunta vai no cerne do que é o caminho de busca, o caminho do mindset funcional. Como é que a gente faz quando a gente se vê nesse ciclo que parece que a gente se afunda cada vez mais, que a gente mesmo está se afundando e se sabotando, e parece que a gente não acredita mais que pode sair? E eu vou responder sobre um desses caminhos, um que é muito importante dentro do mindset funcional e que eu acho que é muito mais especial no mindset funcional do que outras linhas de mindset do Ocidente, outras escolas de meditação no Ocidente, no Oriente não. E que eu acho que é a parte fundamental da gente quebrar esse ciclo vicioso, que é pouco falada quando se fala em meditação, que é central no mindset funcional. Não é a única coisa que se faz, porque, como eu falei, isso tem muitas coisas que a gente faz em relação a isso. E não vou conseguir esgotar elas todas aqui. Então eu vou falar de uma coisa, de um aspecto, que é muito importante, que é pouco falado. E esse aspecto sozinho já pode fazer toda a diferença. O que mais pode fazer diferença para a gente quebrar esse ciclo vicioso, em que a gente mesmo está se auto-sabotando? Vamos pensar bem. Se é um ciclo vicioso, se a gente mesmo está se auto-sabotando, significa que o que quer que a gente já tentou fazer até hoje não funciona. A gente só entrou cada vez mais e mais nesse ciclo vicioso. A gente achou que tinha uma solução e entrou mais e mais. E a gente achou que estava se ajudando, mas a gente estava cavando mais fundo o buraco. Tem que existir alguma coisa de fora. Tem que existir alguma coisa que vai além de você. No mindset funcional a gente entende que é impossível sair desse ciclo vicioso sozinho. No mindset funcional a gente constrói e trabalha uma espécie muito especial de relacionamento, de amizade, de convivência em comunidade com outros meditadores, que permite que um ajude o outro a sair desse ciclo vicioso. Porque a gente não consegue sair sozinho. Essa é uma das grandes mentiras que vários caminhos no Ocidente tentam vender para a gente. Vários caminhos espirituais e caminhos de meditação. Porque o ser humano ocidental é tão individualista, várias escolas de meditação, de espiritualidade, de autoconhecimento, vendem a ideia para o ser humano ocidental que existe um monte de coisa que você pode fazer sozinho. E você, com você mesmo, você vai conseguir se levantar, como puxando, se levantando, se levitando, puxando os cadarços das suas próprias botas. Não é possível. No mindset funcional a gente entende algo que em outras tradições e outras culturas já se entende há muito tempo, de que é necessária uma comunidade de outras pessoas que também estão meditando e que sejam suas amigas num sentido profundamente espiritual e profundamente íntimo. Por isso, no mindset funcional, a gente chama o mindset funcional do caminho do autodesenvolvimento através da amizade, em que a gente aprende a ser mais amigo da gente e ser mais amigo do outro, e deixar a amizade do outro transformar a gente. E essas duas coisas se alimentam o tempo todo. Porque é impossível a gente sair desse ciclo vicioso sozinho. Isso não é a única coisa que a gente precisa fazer, como eu falei, tem muitas outras coisas que a gente precisa e pode fazer. Mas talvez seja a mais importante e talvez seja a menos falada no Ocidente. Que vende pra gente que se a gente fechar os olhos e meditar e visualizar isso ou aquilo, ou ficar naquela postura, ou respirar de determinado jeito, é tudo que a gente precisa. Ou se fizer essa ou aquela terapia, é tudo que a gente precisa. No mindset funcional a gente compreende que a gente não consegue sair desse buraco sozinho, que a gente só consegue sair junto.
Por isso, no Mais Isso é Funcional, a gente diz que as outras pessoas que estão meditando com a gente não são só meros participantes que estão ali na mesma aula. Elas são o caminho. É através dos relacionamentos com outras pessoas. Não qualquer relacionamento, não qualquer pessoa. Relacionamentos que trazem o seu melhor, em que um pode lembrar ao outro de despertar, de estar presente, de ser o seu melhor. Que um pode trazer o melhor do outro a cada momento. Porque vai ter momentos em que eu não estou no meu melhor, mas que algum dos meus amigos vai estar e vai poder me trazer para isso. E vai ter momentos em que algum amigo meu não vai estar no seu melhor e eu vou poder trazê-lo ou trazê-la. Nenhum de nós é perfeito e todos nós estamos vivendo com as mesmas aflições. Cada um sozinho não consegue sair desse ciclo vicioso. Mas a mágica que já se descobriu há muito tempo e que não é muito falada é que se a gente se junta da maneira certa, de uma maneira muito especial, a gente consegue criar uma configuração, uma comunidade, o que a gente chama no Mais Isso é Funcional uma bolha do bem, em que a gente pode, todos juntos, nos trazer para cima desse buraco, quebrar esses ciclos viciosos. Esse é o caminho do Mais Isso é Funcional, esse é o caminho do autodesenvolvimento através da amizade. Para isso a gente precisa aprender a se conhecer mais, a conhecer o outro mais e aprender a se relacionar dessa forma tão especial. E isso é parte do que uma parte muito grande do que a gente faz no Mais Isso é Funcional. Então, Tatiana, o meu convite para você é: encontre outras pessoas da comunidade do Mais Isso é Funcional. Venha para uma aula aberta, gratuita. Encontre outras pessoas ali. Faça conexões com essas pessoas durante a aula e também procure, e a gente facilita isso bastante, fazer conexões com algumas dessas pessoas fora da aula, para trazer essas pessoas para a sua vida. E é assim que a transformação acontece, que a mágica acontece no Mais Isso é Funcional, que a gente ouve tantas pessoas falando que o Mais Isso é Funcional transformou as suas vidas. Não é o Mais Isso é Funcional que transformou as suas vidas, foram os seus amigos do Mais Isso é Funcional que transformaram as vidas dos outros. A gente cria um ambiente onde a amizade permite trazer o melhor de cada um, permite cada um florescer. Então, vem nos conhecer, vem fazer parte da nossa comunidade, vem encontrar amigos. Nem todo mundo vai ser amigo, nem todo mundo você vai querer estar perto, mas encontra alguns. E é natural, a gente tem afinidades, mas você vai encontrar alguns. E esses alguns vão fazer toda a diferença na sua vida e você na vida deles. É justamente nos momentos desafiadores que a meditação é mais importante e que é mais proveitoso a gente praticar a meditação. Tem pouco proveito praticar a meditação quando está tudo bem. A meditação é uma forma de preparar a gente para os desafios da vida que sempre vão existir. Então, ao mesmo tempo, os desafios é a hora da gente usar a meditação e é a hora da gente ficar melhor em meditação também. E a pandemia certamente traz vários desses desafios. Traz desafios de ordem econômica, porque a sobrevivência de muita gente econômica está em jogo com a pandemia, a gente está vendo a crise. Mas é muito mais que isso. Traz desafios da ordem da saúde, da própria existência da vida. A gente vê as pessoas à nossa volta adoecendo, falecendo, ou às vezes a gente vê a gente mesmo adoecendo, ficando fracos. Traz desafios de conexão com o outro, porque a gente está mais distante, a gente não pode se conectar com os outros, pelo menos fisicamente, da mesma forma que a gente podia antes. Traz desafios na questão política, porque a gente começa, por ser um momento de muita tensão, de muita dificuldade, ele acirra mais as nossas diferenças e aqueles caminhos que a gente entende que deveriam ser tomados socialmente e que outros pensam de forma diferente da gente. E no momento de não pandemia, no momento que não é de uma crise tão intensa, a gente pode até conseguir levar que o país, ou que o estado, que a cidade
está sendo governada de um jeito que não é o que a gente quer, o que a gente acredita, mas quando está em jogo coisas tão sérias quanto centenas de milhares de vidas, a sobrevivência econômica de muita gente, a capacidade das crianças poderem estudar normalmente e as pessoas poderem se abraçar e estarem juntas. Quando tudo isso está em jogo, a gente fica ainda mais, e com razão, ainda mais mexido politicamente naquilo que a gente quer que aconteça socialmente. E mais consciente das nossas diferenças. Então, todos esses desafios surgem, e todos esses desafios eles são muito melhores lidados com meditação, e também são grandes oportunidades de meditação. Cada um deles, eu poderia falar uma live inteira, na verdade, muitas lives. E eu vou escolher então um para te dar uma resposta. E eu vou falar sobre o desafio de ver tantas pessoas à nossa volta e nós mesmos podendo adoecer e podendo falecer. E isso é algo que a gente sempre tem muito presente no Mindset Funcional, porque é muito importante para a meditação. Isso ao longo dos milênios, várias tradições sempre enfatizaram, com ou sem pandemia, com a consciência de que nós e as pessoas à nossa volta adoecem e morrem. É algo muito importante a gente aprender a estar presente, aprender a lidar. E é uma das coisas mais duras e mais difíceis da gente aprender a lidar. E a gente tem toda a razão de querer tentar mudar isso quando a gente pode fazer coisas, seja usar máscaras, tomar distanciamento, apoiar determinadas causas políticas que vão ser benéficas nesse sentido, se vacinar quando chegar a hora de vacinar, encontrar forma de ter mais e mais vacinas. Mas ainda assim, o fato é que daqui para os próximos meses, ainda muita gente vai adoecer. E ainda muita gente vai morrer. E é verdade que mesmo quando não tiver pandemia, e mesmo quando não tinha pandemia, muita gente adoecia de outras coisas, morria de outras coisas, não com esses números absurdos que a gente está vendo agora. Doença e morte é parte da vida. Mas esses números absurdos, esses números desnecessários, esses números chocantes, eles ainda vão continuar pelo menos por mais alguns meses, no mínimo. E o que a gente faz? Como que a gente lida com essa situação? A gente traz aquilo que eu estava falando no início dessa live. A gente, primeiro de tudo, tenta não fugir disso. A gente tende a tentar não olhar. Não olhar para aquilo que é difícil. Não olhar para a doença. Não olhar para a morte. E o fato de não olhar só torna isso tudo mais difícil na hora que bate na nossa porta. Isso não significa que a gente tem que ficar pensando nisso o dia todo, e pensando na pandemia, e pensando nas mortes 24 horas por dia. Mas significa que a gente não precisa ficar fugindo disso o dia todo e nunca olhar para isso. E principalmente quando chega, como deve estar para a maior parte de vocês, bem perto da gente, é poder olhar para isso e poder estar plenamente presente de que nós não temos controle sobre o nosso corpo, sobre as nossas vidas. E a doença e a morte vão acontecer para aqueles que a gente ama e para nós mesmos. E que a gente poder estar consciente disso pode ser extremamente libertador, porque pode permitir que a gente entre mais profundamente em contato com o que realmente é importante. Se a gente está consciente que as pessoas que a gente ama podem mais do que nunca hoje em dia não estarem aí na semana que vem, talvez a gente vá dar aquele telefonema, fazer aquele Zoom, falar aquele eu te amo, que a gente achou que podia postergar por mais algumas semanas, meses ou anos. Se a gente percebe,
se a gente nota que talvez a gente mesmo não esteja aqui, ou que a gente não esteja aqui com tanta saúde, necessariamente, na semana que vem, daqui a um mês, talvez a gente possa ser muito mais grato a cada respiração com saúde que a gente tem e poder mergulhar profundamente na beleza, na maravilha que é simplesmente estar vivo e estar respirando de uma forma saudável. Então, a doença e a morte, no momento que a gente se permite, que elas chegam mais próximas, ninguém quer que elas cheguem mais próximas, mas é inevitável que elas cheguem, e hoje elas chegam muito mais, elas podem ser um motivo de trazer o nosso melhor, de fazer a gente se conectar com aqueles que a gente está adiando se conectar, que a gente achava que estava garantida a existência deles, de fazer a gente ser mais grato pela vida que a gente tem. E fazendo a ponte com aquela questão política, com a gente poder se revoltar mais com essas mortes, porque a revolta não é a briga, a revolta faz parte da aceitação. A aceitação não é você dizer está tudo bem, essas mortes estão do jeito que tem. A revolta no sentido de você se indignar faz parte do aceitar, porque a indignação é muito natural quando algo acontece que não precisava acontecer. Então talvez essas mortes que chegam tão perto possam ser um motivo de indignação e da gente pedir mudanças sociais, que talvez a gente não fosse pedir, que a gente grite por mudanças que a gente antes talvez se acomodasse e não gritasse, que a gente bata a panela, que a gente saia para fora da janela, que a gente escreva e-mails, que a gente fale com amigos, que a gente se mova em direção ao que é importante para a gente em relação a isso. Quando a gente se permite plenamente estar presente e deixar que esse contato com a morte, com a doença, não seja algo que a gente olhe para o lado, mas que a gente encare de frente. A gente deixe de tentar colocar essa bola para o fundo do mar. Há pessoas que transmitem paz e segurança, outras transmitem medo e segurança. Qual a importância do mindfulness nesse sentido? Quando a gente diz transmite, a gente pode querer dizer muita coisa, né? Não é que a pessoa sai umas ondinhas e elas transmitem. Mas a gente sabe que estar perto de determinadas pessoas pode ser bom ou pode não ser bom para a gente, de diferentes maneiras. E a gente pode sentir de uma determinada forma, de determinada outra forma. E no mindset funcional, a gente tem muito esse cuidado de escolher com quem a gente vai estar perto. Mas não é pelas emoções que a pessoa tem. A gente pode querer estar perto de alguém e essa pessoa que está perto da gente, ela está muito triste ou ela está muito alegre, ela está com medo ou ela está confiante, ela está em paz ou ela está com muita ansiedade. A gente não quer discriminar as pessoas por isso. A gente escolhe quem a gente vai estar perto pelo potencial dessa pessoa trazer o nosso melhor, trazer a nossa melhor versão. E muitas vezes pode ser, como eu estava falando no início dessa live, que para trazer a nossa melhor versão a gente tenha que deixar a bola subir da água. E num primeiro momento a gente possa até se sentir mais triste, até se sentir um pouco mais nervoso, até não se sentir tão bem no curto prazo, mas o que a gente olha é aquelas pessoas que vão nos fazer bem no longo prazo. Não tem algumas pessoas que vão dizer coisas difíceis pra gente, que a gente não vai se sentir bem, né, no curto prazo. Mas esses são os amigos de verdade, muitas vezes, que vão dizer o que a gente precisa ouvir e vão fazer bem pra gente no longo prazo. Então, a gente toma muito esse cuidado, sim. Mas não olhando tanto para as emoções, para os sentimentos, porque as emoções e os sentimentos eles passam e a gente vai viver toda a gama de sentimentos e emoções. O que a gente quer olhar é a gente é o nosso melhor, a gente se faz mais bem, a gente tem ações quando a gente está junto com essa pessoa que ela traz, ela convida, ela reforça comportamentos, ações que são o nosso melhor. Por exemplo, essa é uma pessoa. Se a gente, por exemplo, não está... É importante para a gente não... vou dar um exemplo contrário. Deu antes um exemplo de uma mesa de doce, eu indo em direção ao doce. Mas vamos, por exemplo, a gente não quer comer doce, faz mal para a gente. Se a gente está perto de alguém que vai
toda hora dá um docinho pra gente, vai, cada vez que a gente for comer um docinho, tá tudo bem, não tem problema. Você pode comer mais esse docinho, e a gente sabe que está fazendo mal pra gente, por exemplo, a gente tem diabetes, e não pode comer o doce, a pessoa diz, não, come esse doce, mas esse está tudo bem. Essa pessoa não está trazendo o nosso melhor, ela está só tentando fazer a gente se sentir bem no curto prazo. Mas pode ser outra pessoa que diga pra gente, olha, o que você acha da gente agora ir caminhar, e fazer uma outra coisa, que você vai sentir mais o seu corpo. Eu gosto tanto quando a gente caminha junto, eu gosto tanto quando eu vejo que você não pega um doce, você pega um copo d'água para você tomar. Eu fico tão orgulhoso de você quando você faz isso. Essa pessoa traz o melhor para essa outra pessoa desse exemplo. E é isso que a gente quer buscar. Pessoas que vão reforçar o nosso melhor, que vão trazer aqueles comportamentos que nos levam para aquilo que a gente precisa, para aquilo que nos faz bem. Então, espero ver todos vocês numa aula aberta. Vai no nosso site, maissafuncional.com.br, tem aulas abertas gratuitas, algumas eu dou, outros instrutores dão, são todas ótimas. Tem a formação, instrutor, a pós-graduação em Maissa Funcional, e toda terça tem aqui Meditação Não É o que Você Pensa. Muito obrigado, gente, e até a próxima.